No Brasil, o debate sobre a descriminalização do uso recreativo da cannabis, a popular maconha, ganhou realce depois que o Supremo Tribunal Federal começou uma votação sobre a matéria. No momento em que faço esse comentário, o placar está 4-0 a favor da descriminalização. As opiniões se dividem. Os defensores da medida alegam que descriminalizar o uso das drogas pode ajudar a combater o tráfico e também a combater a corrupção na polícia. Lembram a histórica ineficiência da lei seca nos Estados Unidos durante a década de 1920, que proibia a fabricação e a comercialização de bebidas alcoólicas e terminou por incrementar o crime organizado, como no caso do famoso gangster Al Capone. Aqueles contrários alegam que a descriminalização de uma droga, como a maconha, vai potenciar o caminho para o uso e o tráfico de drogas mais pesadas, como a cocaína, a heroína e outras, e que isso fortaleceria o próprio tráfico. Há também quem diga que o tema deveria ser debatido no Congresso Nacional e não no Supremo Tribunal Federal. Na Europa, a consideração do uso e do cultivo da maconha varia muito de país para país, mas há tendências comuns e também há agrupamentos de países por região. De um modo geral, a tendência dominante, mesmo em países onde o uso recreativo da maconha seja proibido, é a de criminalizar o tráfico e ser mais tolerante em relação ao usuário. A ação policial contra este usuário tende a se restringir aos casos de conduta perigosa, como dirigir drogado, ou uma conduta considerada turbulenta em locais públicos. Com variantes legais e de tolerância ou rigor, esta é a tendência dominante em países como Portugal, Espanha, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Áustria, Irlanda, Reino Unido, Holanda, França e Irlanda. Em alguns desses países, como na Holanda, permite-se a compra e venda de pequenas quantidades de maconha em lojas especializadas e fiscalizadas. Já em países como a Grécia, a Noruega, a Suécia e a Finlândia, o rigor na aplicação da lei que proíbe o uso da maconha é maior. No antigo leste europeu, os países se dividem. Aos mais liberais, como a República Tcheca, a Croácia, a Polônia e a Estônia, e os menos tolerantes, como a Hungria, a Romênia, a Eslováquia e a Sérvia. Todas estas situações acima descritas podem mudar com a ascensão generalizada de forças políticas de extrema direita, costumeiramente mais conservadoras. Na Alemanha, o atual governo prepara uma legislação para, ainda em 2023, descriminalizar o uso recreativo da maconha, sua comercialização e cultivo individual em pequenas quantidades. Um acontecimento curioso, registrado há mais de 10 anos, em Berlim, ilustra bem as contradições e tendências deste século XXI quanto a esta matéria. É comum encontrar idosas e idosos em aposentadoria nas ruas catando latinhas de refrigerante e cerveja para aumentar sua renda, porque a pensão é muito reduzida em relação ao salário que ganhavam na ativa. Um belo dia, a polícia descobriu uma autêntica quadrilha de idosas e idosos que aumentavam sua féria vendendo maconha. E só maconha, nada de cocaína, heroína ou drogas mais pesadas. Todas e todos estavam na casa dos 70 anos, ou um pouco menos do que isso. Constatou-se que eram remanescentes da revolucionária geração de 1968. Eram consumidores inveterados de maconha e decidiram aumentar seus ganhos vendendo os excedentes do que plantavam. Mas a capo do grupo, que comandava a contabilidade com mão de ferro, era nada mais nada menos que a mãe de um deles, que já estava numa casa avançada dos 90 anos, rumo aos 100. Perplexa, a polícia e a justiça tomaram uma atitude original. Não processaram nem prenderam as velhinhas e os velhinhos, desde que assumissem o compromisso de parar com seu florescente negócio e de ir catar latinhas na rua como os demais.
Assim foi dito, assim foi feito. E todos ficaram felizes para sempre neste happy end digno de um final de comédia cinematográfica.